quero compartilhar uma palavra com a igreja nesta noite, com você, irmão, irmã. Quero engrandecer a Deus pelo privilégio que tenho de poder abrir e meditar nesta palavra em nome de Jesus. O tema dela é: não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou pastor desde 2002. Eu fui consagrado, fui chamado para o pastorado em 2002. Deus tem me ensinado nessa jornada, nesse caminho, estou aprendendo hoje mais do que nunca. Em toda a época da minha vida, do meu ministério, eu hoje entendo o quanto eu sei menos e o quanto eu preciso aprender, mais do que qualquer outra época. Eu preciso cada dia mais me aprofundar nas Escrituras Sagradas, olhar para a obra de Deus, olhar para o que o Senhor tem falado e ensinado nesses dias e me aprofundar nas Escrituras, aprendendo com o Senhor a cada dia. Então, quanto mais tempo passa do meu pastorado, a impressão que eu tenho é que menos sei e mais eu preciso aprender a cada dia, e todos os dias é um desafio apresentado que nós precisamos superar e seguir em frente. Então, eu olho para tudo isso e hoje eu olhei até diante da forma que eu escrevi o meu esboço. Eu pensei de 10 anos atrás que eu chegava em qualquer lugar que eu pregava e olhava ali um versículo e disparava a falar, e falava, não que tivesse errado, mas eu sempre pautei o meu ministério com seriedade, palavra e oração. Nunca preguei da minha vontade e o que eu quis, mas foi o que Deus, sempre pedi isso para Deus. Errei, não tenho dúvida alguma que errei, mas eu não errei com dolo. Eu sei que Deus está nos corrigindo a cada dia e tem nos apresentado uma direção que é santa, poderosa e maravilhosa. Ele tem nos abençoado. Então, da forma que eu preparei o sermão, eu voltei a 10 anos atrás e diz assim: Deus, eu hoje vou falar dessa forma e tão rápido, mas eu creio que Deus há de falar, o Espírito do Senhor há de falar, e nós saiamos daqui edificados pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, eu te adoro, te louvo e te agradeço por esta noite, pelo privilégio que temos de estar na tua casa ouvindo, aprendendo nas Escrituras, tendo comunhão com a igreja, louvando, adorando. Muito obrigado, Deus, por esta porção desse dia. Meu coração se alegra, penso que todo pastor, quando vê suas ovelhas, vê o seu povo, o seu rebanho. Para mim é emocionante, porque é muito tempo longe. Então, nos ajuda, Pai. Nos abençoe e me dê e nos conceda o privilégio de poder dissertar esta palavra, ser abençoado e ser também abençoador, como um canal e instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo e muito obrigado por todos, e que o Senhor nos abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Não tenha medo. Antes até de dissertar a palavra, o não ter medo, por isso eu lembrei dos 10 anos atrás. Eu quero dizer a você, quando nós falamos não tem medo para a igreja, nós não estamos falando de um determinismo que é pregado, infelizmente, à igreja brasileira. Ela foi ensinada dessa forma. A igreja brasileira, ela foi ensinada que nós não teríamos lutas, que nós não teríamos dificuldades, aliás, nós venceríamos todas elas, que nós não teríamos problema na nossa jornada. Queridos, isso não tem coerência com o Evangelho. O Brasil, queridos, a nossa nação, graças a Deus por isso, nunca, aqui não houve guerra, aqui não tem tsunami, aqui não tem terremoto, aqui não tem nada disso.
O Brasil é um país, graças a Deus, privilegiado em todos os aspectos, por isso nós deveríamos ser a grande nação da terra. Infelizmente não o somos, por conta de tantos problemas políticos, sociais que temos, mas deveríamos ser, e devemos tomar posse desta nação grande e poderosa, que eu creio Deus nos deu o privilégio de nascer nela. E aí, meus queridos, por conta disso, nós como brasileiros, nós não sabemos o que é dor. E hoje, a forma que as pessoas estão sendo criadas, eu sei, nós somos provas disso. Se você olhar para mim, eu sou uma prova disso. Nós não somos preparados para ter nem dor de cabeça. Ninguém de nós. Nenhum de nós. No primeiro momento de uma dorzinha, eu me incluindo em tudo isso, nós já vamos atrás de um analgésico. Aliás, o brasileiro é o campeão mundial de ansiolítico, que são os remédios para a ansiedade. Hoje parece que receita isso, até em posto de saúde, nem precisa passar por ninguém. O médico já detecta e te dá o remédio. Tem milhares de pessoas que só dormem se tomam ansiolíticos. Tem milhares de pessoas que vivem à custa de calmante. Tem milhares de pessoas que são viciadas em analgésicos. Tem milhares de outras pessoas que vivem, que são os ansiolíticos, não sei se eu estou falando correto, tomando os antidepressivos. Milhares. Milhares estão afundados em drogas. Milhares estão afundados em drogas, todas elas. As lícitas e ilícitas. Olha que coisa, né? Tem isso ainda. Todas. Todo tipo de prisão tem milhares de pessoas. E o Senhor vem com tudo isso e fala, não tenha medo. Então eu faço uma pergunta para a igreja, e para você que me ouve, que talvez não faça parte do hall de membros desta igreja. Para onde nós vamos? Para onde você está indo, para onde eu estou indo, para onde nós iremos? E eu estou afirmando, não tenha medo. Não ter medo como, pastor? Os dados da Organização Mundial da Saúde, isso aí muda a cada, não sei se é hora, minutos. É assim, nós tínhamos hoje, até meio da tarde, 645.482 mortes no mundo. Então nós estamos passamos de 500 mil, beirando 1 milhão de pessoas mortas pelo Covid-19, a pandemia que atingiu a terra. Agora, no meio da pandemia, aparece uma outra notícia para o Brasil. Seremos invadidos por uma nuvem de gafanhotos. Ela se inicia no Paraguai, vem o Paraguai, Uruguai, Argentina, e agora está ameaçando entrar no sul do Brasil. Uma nuvem de gafanhotos. Mas aí era para essa nuvem já ter chegado. No dia 1 e 2 de julho, acontece um fenômeno conhecido assim como ciclone bomba, nos estados do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e sobrou alguma coisinha aqui para o sul de São Paulo, mas nada. De mais grave, no sul foi um ciclone bomba. Então, desviou os gafanhotos, agora já começou a notícia dos gafanhotos de novo, estão olhando eles e, segundo os especialistas, devem chegar ao sul do Brasil. E o Senhor falando comigo e com você, não
tenha medo. Em junho, havia no Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a IBGE, existia no Brasil 13,1% de desempregados da classe ativa trabalhadora. 13,1% da classe trabalhadora desempregada no Brasil. Você quer saber o número? Por volta de 12,4 milhões de pessoas desempregadas. No Brasil, se isso não piorou, os profetas do caos gostam de falar em 13%, 14%, já falam em 20 milhões, 18 milhões, porque isso é outra coisa, querem desestabilizar tudo, porque isso interessa também a muitos, e é bom que tenhamos a antena ligada e prestamos atenção nisso também. A igreja precisa saber fazer a leitura disso e ser inteligente para entender a leitura do que está acontecendo, do cenário. Então, meus amados, e o Senhor olha para nós, através da história, e Ele tem encorajado o seu povo na terra. E no mundo que nós estamos inseridos, vivendo, no meio dessas péssimas notícias que eu relatei, compartilhei com você, agora, no meio dessas notícias todas, o Senhor está dizendo, não tenha medo. Agora, esse não ter medo, eu quero deixar isso bem claro, muito claro, para que você entenda sobre o determinismo. Queridos, porque eu posso ouvir essa palavra e dizer assim, eu fui na igreja, ou ouvi esta palavra, e o pastor falou, não tenha medo, e eu não faço nada. Eu não oro, eu não olho para as escrituras, eu não jejuo, eu não tenho comunhão, eu não sou colaborador, eu não faço nada, e estou debaixo dessa palavra. Então deixa eu deixar isso muito claro para você. Na minha visão, não está. Porque eu e você fomos chamados como filhos e não bastardos. E os filhos, eles andam próximos do pai e obedecem o que o pai fala e levam a sua vida na direção do pai. E nós precisamos levar a nossa vida. Então a minha vida, a sua e a minha não podem estar incoerente com a vontade de Deus, incoerente com a palavra, com as escrituras sagradas. E nós veremos exemplos aqui de um Deus que abençoou, de um Deus que cuidou, de um Deus que deu vitória, que sustentou no meio do caos, mas foi um povo obediente a Ele. Ele continua encorajando os seus. Então, talvez você hoje vai ter o privilégio de ouvir essa palavra, alguns aqui na igreja, outros aí. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor encoraja os seus filhos, a quem Ele escolheu. Eu poderia querer pegar a carona nessa palavra, ou vou usar uma figura, né? Eu pegar carona no que a minha esposa faz, eu não preciso fazer nada, porque ela faz. Queridos, o que você entende quando Deus fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Uma que fala de pai, de filho e de avô. Mas só, queridos, a grande lição do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é que era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac e era o Deus de Jacó. E ele está lá no Êxodo 3, que
Começa lá. Agora, sabe o que eu quero? Eu quero participar dessa grandeza toda, mas é o Deus da minha mulher, é o Deus do meu amigo, é o Deus do fulano, da fulana. Não. Não pode. Eu e você precisamos tomar uma decisão e uma posição diante de Deus, um posicionamento em coerência com a palavra de Deus. Diante dos dados que eu te dei, você deve estar assustado aí na sua casa. Eu estou nessa categoria. Tem a figura da avestruz, né, que não quer saber de nada, que cava um buraco, enfia sua cabeça e fica lá escondida, sem ouvir notícia, sem ouvir estatística, sem ouvir número de nada. Tapa os ouvidos todos e não quer ouvir. Essa é a figura da avestruz que enfia. Eu estou nessa porção nesses dias, ouvindo muito pouco, não sabendo. Falei ali agora mesmo com o meu irmão Joaquim, e como é que estão as coisas por aqui, né, na cidade. Eu falei, pastor, você ouve uma coisa, ouve outra, tá e não tá, daquele jeito. E é assim. Não tem notícia que, assim, né, é essa. Então, na semana passada, nós compartilhamos a palavra com a igreja, conversamos aqui sobre o Abraão depois. E o Abraão, ele nos ensinou muito na conversa que tivemos sobre ele aqui, quando e eu intitulei a mensagem Firmes nas promessas do Senhor. E o Abraão, um exemplo maravilhoso, o pai da fé, é um homem maravilhoso que Deus foi, assim, generoso com Abraão. E ele foi um homem muito abençoado. E aqui, meus amados, no Gênesis capítulo 15, verso 1. E destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor, Deus está falando para o Abraão, não temas, não tenha medo. Sobre isso eu já falei a semana passada. Nesse momento aqui, ele promete a Abraão um filho, e ele fala com ele, sai da tenda. Queridos, Deus está falando para nós sairmos da nossa zona de conforto. Ó. Eu estou olhando desde janeiro para cá os sermões que essa igreja ouviu. E ele está falando, vamos galera, vamos, acorda. E ele está falando, a palavra, não sou eu, Deus está falando. Agora eu gosto da palavra aqui do Abraão, porque Deus fala, sai, e ele sai. Aí, Deus fala assim, agora olha para cima. Porque, queridos, há muitas pessoas que até saem do lugar, mas continuam olhando para baixo, com a visão de galinha. A galinha sempre olha para baixo, não olha para cima, não olha para o que Deus tem, não olha para a promessa, não olha para a palavra, não olha para a grandeza e as grandezas que Deus tem para a nossa vida, a despeito da situação que você vive e eu vivo. Continua a mesma coisa, do mesmo jeito. Não olha para cima, sai da tenda. Gente boa, mas não fica olhando para baixo, olha para cima, olha para Deus. Olha para o Senhor. E o Senhor, na idade avançada, com todos os problemas, não vou falar mais sobre as promessas, eu falei aqui a semana passada, ele não ficou olhando para baixo, mas o Senhor falou para ele, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Êxodo 3 é um texto conhecido, quando Deus dá ordem a Moisés, 11:12. É aqui que fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala no 11 e no 12, 3, 11 e 12. A palavra do Senhor fala assim. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus dá ordem para Moisés. E o Moisés fala para Deus, quem sou eu? Às vezes, queridos, nós nos portamos desta forma. E aí Deus fala para ele. E Deus
disse: certamente serei contigo. E isso te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O Moisés fala para o Senhor assim: quem sou eu, Deus, diante de Faraó? E talvez você possa dizer assim: quem sou eu diante da problemática e dessas notícias até que o pastor leu aí? Quem sou eu? Querido, eu sou, Deus fala, é o que nos dá autoridade. A autoridade, ela não é sua, ela vem de Deus. A autoridade não é minha, ela vem do Senhor. E ele fala para o Moisés: eu estarei com você. Eu estou com você, é eu que te ajudo, é eu que te abençoo, é eu que vou te ajudar. Não tenha medo, Moisés. Então o Senhor fala aqui: o eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E ele continua dizendo: hoje eu sou o Deus desse, o Deus daquele, o Deus daquele, o Deus daquele. Eu cuido de você, eu cuido da sua família. Eu cuido. Eu sou o seu Deus. Eu cuido de todas as coisas. Eu estou cuidando de todas as coisas, não tenha medo. Pastor, diante dessas notícias que você acabou de ler aí, não é para ter medo? Não, os filhos de Deus não. Aliás, queridos, posteriormente, acho que aí a pandemia, nós ouviremos muito testemunho de pessoas que foram alcançadas no meio da pandemia e foram abençoados pelo Senhor, estão prosperando no meio da pandemia, não ficaram desempregados, foram abençoados pelo Senhor. Eu engrandeço a Deus por isso. Então, meus amados, Deus, Ele sempre nos chama para uma obra bendita e poderosa. Nós ouvimos bastante aqui a história dos dois sujeitos, o Josué e o Caleb, que foram abençoados também pelo Senhor. E no capítulo 14 de Números, a palavra do Senhor, ela fala que eles foram olhar uma terra que o Senhor tinha mandado eles irem ver, olhar para essa terra. Olharam a terra, viram que ela era maravilhosa, mas essa terra que era maravilhosa, ela tinha lá alguns gigantes, então tinha lá alguns problemas a serem batidos e superados. E os 12 espias ficaram extremamente assustados com aquilo e voltam e falam: não é para nós, aquilo lá não pode, não dá, não tem como a gente ganhar daqueles caras, não dá. Aí, no meio desse medo todo, que os 12 participaram da empreitada, mas 2 ouviram e guardaram a palavra de Deus, e eles dizem aqui no 14:9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, os gigantes. O gigante sou eu que coloquei aqui. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Não tenha medo dos gigantes da sua vida. Não tenha medo dos desafios a seus olhos impossíveis de ser superados. Não tenha medo. Não tenha medo de voltar a estudar, não tenha medo de fazer inglês, não tenha medo de estudar 5 idiomas, não tenha medo. Não tenha medo se Deus mandar. Ouvimos eu e o Daniel voltando daqui da igreja para Campinas, um grupo de missionários na Índia, começamos a ouvir aqui na igreja. E eles desafiando brasileiros jovens a ir para lá, aprender inglês lá, estudar lá, para servir o reino lá. Diz que falou lá que
é o país onde a medicina é o quinto, lá no lugar que eles moram, a medicina está em quinto lugar na Índia. A Índia é um país hiper, super, mega populoso. E a medicina lá é muito avançada. E eles, como missionários, dizendo assim para os jovens: vem estudar medicina aqui na Índia. Agora, só que lá na Índia, tem mais Deus do que gente, eu acho. Tudo lá é Deus. Cachorro é Deus, rato é Deus, boi é Deus, vaca é Deus. Tudo é Deus. Madeira é Deus, cobra é Deus. Tudo é Deus. Então tem hindu, tem os hindus, tem os muçulmanos. Tem outro não sei o quê. Um monte. E eles lá com a maior alegria, brincando a missionária. Vem para cá. E venha fazer a obra do Senhor aqui. Então, no meio desse turbilhão, ele está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Hoje pude compartilhar, viajando até, eu estava voltando de uma viagem, na escola bíblica dominical, de um livro que a Ana Carolina comprou um livro e me presenteou com um livreto. Eu terminei de ler e fiz o comentário, que, meus amados, Deus nos chamou para viver o propósito dEle, não foi outra coisa. É uma vida com propósito. Rick Warren, o escritor americano de Los Angeles, pastoreia uma mega igreja lá, e é um pensador cristão, já está escrevendo há muito tempo, que escreveu o best-seller, Uma Igreja com Propósitos. Há pouco tempo eu até conversei com a Natália, a filha da Sandra, e ela falou para mim, que uma menina lá dos Estados Unidos falou para ela, falou: Natália, leia esse livro. Porque o Rick Warren, ele está encorajando pessoas ao redor do mundo. A Ana comprou um livro essa semana, eu até dei de presente para ela, para nós vivermos o propósito de Deus. E ele tem um pensamento muito claro nessa linha, que se nós não vivermos o propósito de Deus, queridos, não é para nós estarmos, nós não vamos ser felizes. E sabe o que acontece com a gente? Nós queremos ser só vitoriosos, é isso que eu disse. Infelizmente a igreja brasileira cresceu dessa forma. E Deus às vezes não vai permitir que você receba todas as vitórias que você deseja. Eu até acho que seja coerente e justo. Você até é bênção para a tua vida essas vitórias. Mas Ele não vai te dar se não for para você cumprir o propósito dEle na face da terra. E pode tirar o cavalo da chuva, numa palavra bem rasa aqui. Pode tirar. Eu lembro de Mendes falar assim, que muita gente fala assim: ai Deus, eu quero uma Mercedes, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, Deus dá a Mercedes. A primeira coisa que acontece, você já sabe aqui, todo mundo sabe. O cara vai dar os rolês dele e não vem na igreja mais. E era para ele servir a Deus, e ele não serve. Isso nós ouvimos de Mendes, irmãos, há mais de 20 anos ele já falava isso. Agora está morto com o Senhor. Então, o Josué e o Caleb são encorajados. Fala, cara, não tenha medo, Deus fala para eles. Esses caras aí vão cair por terra. Para frente. Deuteronômio 31. Essa semana eu até postei esse versículo que eu vou ler aqui. O 6 e o 8, nós postamos o 6. Aliás, deixa eu falar das redes sociais, né? Por que nós compartilhamos isso nas redes sociais? E nós falamos que talvez seja interessante que você ou compartilhe, eu não sei como é que funciona, se você der um like, isso vai para frente ou não sei como é que funciona. É para que o pastor seja conhecido? Não. Aliás, não faça isso. É para que o nome do Senhor seja conhecido. O nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê, querido, querida? Alguns anos atrás, ou um ano atrás, nós estávamos falando, toma cuidado. E hoje nós estamos falando, use as redes sociais com prudência. E deixa elas serem bênção no meio da terra, e você se posicione diante disso. E você pode encorajar uma pessoa, um irmão, uma irmã,
Você pode usar lá, não sei que rede você usa, nem o nome direito delas eu sei. Mas nós fomos chamados para encorajar pessoas como cristãos. E nós não sabemos quando voltará ao normal. Já estão falando que possivelmente esse ano não tenha mais escola. É possível. Normal não tem. Se tiver, vai ser daquele jeito. Vai um tanto e daquele jeito lá. Então vamos aqui. Então, a rede social, se nós estamos falando, compartilhe o culto, compartilha. Abençoa outra pessoa. Deus vai te fazer lembrar de outras pessoas, para elas serem abençoadas, curadas, saradas, libertas. Não é, queridos, por conta da igreja, por conta do pastor. Aliás, o pastor é o que menos importa nessa conversa. O que importa é que o nome do Senhor Jesus, ele siga em frente e vá para frente, e outras pessoas sejam abençoadas para a glória de Deus Pai. É para isso que nós fomos chamados, para expressar o poder de Cristo, a glória de Cristo, expressar Cristo através de nossas palavras, atitudes, ações e reações. Porque diante de uma postagem desta do Deuteronômio 31, qual a reação de um cristão? Então isso é muito importante nesses dias. Os irmãos que me ouvem e os que estão aqui, que participaram do Congresso de Jovens desse ano de 2020, quando chegaram lá na abertura, eles disseram: tem um Instagram aí, e é para vocês cadastrar, não sei como é que é, cadastra, entra lá e curte tudo. Falaram isso ou não? Agora, como é que é? Quem falou tudo não? Do lado do evento, do congresso. Não todas as, desculpe a expressão, 80% do que está lá não presta. Que são só pessoas. Hoje eu e Rosana falávamos até sobre isso. Irmãos, o que tem de gente com a cabeça oca, por causa disso. E não pense você que isso é feito sem pensar, tá? Isso está dominando a mente de jovens e adolescentes ao redor do mundo. O cara não pensa mais. Porque ele entende que se ele vê 200 TikTok por dia, ele resolveu a vida dele. E não resolveu. Aliás, TikTok é outro, né? Não é Instagram isso aí. Então, queridos, lá no 31, 6 ao 8, a palavra do Senhor fala assim. 31, do 6 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis, não tenha medo, é o que ele está falando. Diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Amém, igreja? Aqui está aqui, né? E chamou Moisés a Josué e lhe disse: aos olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti e será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Então nós sabemos, eu falei do Josué capítulo 1, salvo engano, nessa quarentena em 4 meses, eu devo ter falado 2 vezes. Quando o Senhor encoraja o Josué na morte do Moisés. Aqui o Moisés ainda era vivo, que está em Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Aí, ele seria o sucessor do Moisés, o Josué. Olha que coisa fácil, suceder Moisés, simplesinho, nada desafiador. O Senhor encoraja o seu servo.
Mediante a essas promessas, devemos nos esforçar, nos animar, perseverar nas provações. Tem gente que não pode ter provação. Acha que não pode. Crente, o cara troca de igreja porque é provado. Aí começa tudo de novo. É um círculo. O cara que fica trocando de igreja toda hora, o círculo dele é um círculo vicioso. Agora eu vou trocar porque a promessa não foi. E começa de novo. Começa de novo. É a minha visão, né? Ele não persevera na provação, não resiste à tentação. Não resiste. Uma coisinha, o cara pula fora. Ah, não, isso aí deve ter algum problema sério aí. Querido, confiar no Senhor. Eu falei que, aqui para trás, é confiar nele, é obedecer-lhe plenamente. Há uma palavra no mundo que usam, uma palavra muito chula, que fala de trambiqueiro, trambique. Querido, como é que um crente recebe uma palavra dessa? Não, esse cara é crente, mas é trambiqueiro. Como assim? Existe isso? Crente, irmão, não existe isso. Não tem. Não há. Você precisa obedecer a Deus em tudo, em todas as coisas. Eu pensei que eu iria mais rápido e poderia fazer tantos comentários, mesmo no Velho Testamento, de homens e mulheres que Deus animou. Deus encorajou Ana, Deus encorajou Ruth, Deus encorajou Esther, Deus encorajou Davi, Deus encorajou ao Elias, ao Eliseu, Deus encorajou Jó, Deus foi encorajando, e esse mesmo Deus, ele vem agora para o Novo Testamento, e ele continua na nova aliança encorajando os seus filhos, me encorajando e te encorajando, e dizendo para mim e para você, não tenha medo do que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, meus amados, eu vou ler o texto aqui de Apocalipse, onde o Apocalipse, outro dia nós falamos sobre Zacarias, é todo cheio de simbolismos, e nós não vamos nos ater aos simbolismos, até porque não entraremos nele. Estou aqui no capítulo 1 só do Apocalipse, depois ali as coisas começam ao simbolismo, eles serem necessários que sejam melhor explicados, e não fazer uma leitura tão rápida como eu vou fazer aqui. Então, Apocalipse capítulo 1, no versículo 9, a palavra do Senhor fala assim, se você puder me acompanhar, acompanhe. Eu, João, Apocalipse 1, o último livro da Bíblia Sagrada. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Queridos, essa palavra aqui, ele estava em Patmos preso. Sabe por quê? Porque ele estava pregando a palavra e dando testemunho de Jesus Cristo. E eu falei aqui, e nós temos uma dorzinha analgésico. Esse aqui não. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, muitos falam de várias formas. Para mim era um domingo. Concordo com essa linha de estudo, que era o domingo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, que são as igrejas, irmãos, depois aqui é autoexplicativo. E no meio dos 7 castiçais, igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com cinto de ouro, Jesus Cristo aqui.
E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando o vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, preste atenção, não temas. Jesus falando a João no Apocalipse, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Queridos, isso para a igreja deveria ser muito claro, mas muitíssimo claro. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas vão acontecer. Aí aqui eu falei que é autoexplicativo, e o 20 fala assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então é autoexplicativo o texto. Então, queridos, o livro de Apocalipse, a gente vê aqui que Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja, muito grande. E ele manda escrever as 7 igrejas. João está preso por conta de pregar o evangelho em Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, hoje a Grécia, que em nome de Jesus conheceremos essas igrejas, esses lugares, estão lá as ruínas, e pretendemos ir lá se Deus assim permitir. A uns 80 quilômetros ao sul de Éfeso, era Patmos, mar adentro. E lá foi que Deus falou com esse João. E João, que não é o Batista, tá, irmãos? Foi preso ali porque proclamava fielmente o evangelho e foi leal a Cristo e a sua palavra. Agora, queridos, o próprio Jesus, lá em Patmos, para João, no versículo 17, ele fala assim, não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não temas. Quantas pessoas vivem hoje atemorizadas. É um medo inexplicável. Pastor, você está falando com isso que eu tenho que ser sair fora da caixa, sair fazendo qualquer coisa? É isso? Não estou falando isso. Aliás, nós devemos ser prudentes, a palavra do Senhor nos ensina isso. Prudência não faz mal para ninguém, aliás, ela faz muito bem. Porque Deus falou que eu não preciso ter medo, então eu vou, igual nós vimos ontem lá no litoral, né, Mateus? Uma menina correndo assim, tipo de um canalzinho de esgoto, a menina mergulhando lá, porque ela não sabia de onde está vindo aquela água. A água devia estar quente, que é do mar muito fria, e ela mergulhando, e depois a mãe dela falou, acho que seu cabelo está até mais macio, nós seguimos ela, né? Ficamos perto dela ali depois. Eu não estou falando isso para você ir tomar banho em água de esgoto. Não estou falando isso. Uma criança, né? Por isso que o pai tem que ficar atento, né? Criança faz essas coisas. Deus vai guardar, não vai acontecer nada. Mas aí, meus queridos, nós temos que tomar cuidado, eu não estou falando isso.
Ah, estão falando que ali, vai lá então, que lá. Não, seja prudente, gente boa. Irmãos, tem pessoas que falam, por exemplo, essa semana parece que eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Agora tal coisa vai ter uma rentabilidade poderosíssima e vai todo mundo querendo ter ganho fácil, não tem prudência, não tem discernimento, desculpe a expressão, não pensa, porque vai onde o outro que acha que está certo. Estuda primeiro, pensa, ora, busca a Deus, pede a direção do Senhor, não vai fazendo as coisas sem limites, porque depois as consequências virão, sem dúvida, de coisas mal feitas. Então precisa ser bem feito, e para o crente, mais. Então o Senhor fala para João, não temas. Eu sou o primeiro e sou o último, cara. Não tenha medo. Então hoje o Senhor está falando para você, para a sua família, não tenha medo. Ele está falando aqui para esses meninos, para essas meninas, para esses homens, para essas mulheres. Não tenham medo. Eu não vou citar não para não ficar ninguém de fora. Mas tem uma galera aqui hoje. Obrigado pelo prestígio. Mas ele está falando, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Mas não inventaram a vacina, não tenha medo. A vacina está chegando não sei de onde, não tenha medo. Deus é que é o comandante da sua vida, Deus é o que comanda a sua família, Deus é o que nos comanda, e Ele é poderoso para nos abençoar. Quando Jesus, em João, no capítulo 6, verso 20, ele anda em cima do mar, e o mar se levanta e assoprava. Nós estivemos lá nesse lago, que chamam de mar. E aí, queridos, o mar se levantou e diz que é normal lá, aprendemos lá. E assoprava, e aí, queridos, o Senhor fala assim para eles. Temeram, ficaram com medo, e o Senhor Jesus falou assim para eles. Porém, Ele lhes disse, sou eu. Não temais. Nesta vida há muitas coisas para se temer, porém Jesus quer que olhemos para Ele. Queridos, eu não estou dizendo que você não deva temer, mas só que Jesus está dizendo, olhe para mim, que não tenhamos medo quando nós olharmos para Jesus. Sabe por que nós temos medo? Porque nós olhamos para outra coisa. Aí você não está assim, robusto na fé, graudão. Aí suas palavras de encorajamento estão fundamentadas no seu poder ilimitado. Ele é o Deus do impossível, isso é ilimitado. O poder dele é ilimitado. E no seu grandioso amor pessoal para com todos, quantos realmente lhe pertencem. Entendeu? Porque que às vezes eu jogo esse guarda-chuva em cima de mim e falo, isso aqui é para mim, mas eu não quero compromisso nenhum com o Senhor. Eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com o irmão, eu não tenho compromisso com ninguém, mas eu faço parte desse não temas aqui. Será? Gente boa. Leva uma vida toda desregrada, fora do padrão bíblico. Mas eu quero te encorajar assim, te dizer, não temas. Aliás, Jesus está dizendo, não temas. Mas procure reconciliar-se com o Senhor. Talvez nesses 4 meses você imaginou coisas impropérios, disse coisas, pensou em desistir, largar. Quer saber? Eu vou abandonar a igreja. Não faça isso. É pior. Não faça. Não saia debaixo das promessas e do guarda-chuva de Deus, da segurança de Deus, das promessas do eterno. Não saia. Quem está dizendo para mim e para você é Deus, é Jesus, dizendo não temas. Eu não sei o que vai ser. Muito bem, ninguém sabe, basta cada dia o seu mal. O amanhã ele pertence a Deus. E Ele está dizendo para mim e para você, não temas.
Ele pertence a Deus, o amanhã não é a você e não é a mim. Não sofra por causa do amanhã, porque ele é de Deus. Não tenha medo dele, enfrente-o e vença em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, porque o Senhor nos chama para isso. Agora, eu quero te dizer, arruma a tua casa, conserta a tua casa. Conserta o que precisa ser consertado. Você é crente, você ouviu a palavra, você sabe o que é palavra, você sabe o que é direção. Então não dê uma de João sem braço, eu não sabia que era assim. Não faça isso. Você não engana Deus. Eu não engano, nós não enganamos. Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo esses amados irmãos aqui, que hoje estão congregados. Oro e abençoo com aqueles que estão em suas casas, que estão com seus smartphones, estão com suas Smart TV, estão com os iPads, estão ouvindo a palavra de alguma forma. Eu os abençoo em nome de Jesus. Deus, tira toda a venda dos olhos, tira todo o comichão dos ouvidos, para que possam enxergar, possam ouvir a Tua palavra, e essa palavra, ela venha ao coração e ela frutifique para a glória de Deus Pai. Nós não queremos viver um evangelho de faz de conta, mas nós queremos viver um evangelho da verdade, da coerência, da santidade, da retidão. Nos ajuda, Deus, a vencer nossos medos, os nossos desafios, a cada dia, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, porque são muitos os desafios, mas o Senhor é maior do que todos eles. O Senhor é maior do que pandemia, ó Pai amado, mundial. O Senhor é maior. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, e do alto e sublime trono o Senhor está no comando e tem o comando de todas as coisas. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. E eu afirmo, não tenha medo. Cuida de nós, Deus, e nos dá vitória em nome de Jesus.